aonde que está a humanidade dentro de uma proposta tão grande que é uma guerra? E a guerra começa dentro da gente, porque a gente começa a olhar o ser humano como não ser humano. Eu sou uma mulher branca também. Hoje eu estou com os meus óculos pretos, eu gosto muito de óculos. Meu cabelo é um cabelo tingido, mas ele já é bem branco. Eu tenho olhos castanhos, estou de vermelho com uma blusa branca por baixo. E sei que estou aqui muito alegre e feliz por estar fazendo parte hoje dessa nossa conversa. Boas-vindas! Poxa, gente, estou bem contente aqui hoje. Estou com Marília Vilar de Mazeto. É uma amiga, né, Mar? Posso dizer isso? Que a gente está há bastante tempo junto já nessa conversa, né? Proseando sobre coisas do Deus, né? Coisas do bem. É um prazer estar com você aqui hoje no nosso estúdio, de todo o coração, viu? Marília também é uma solar da Consolidar, tem uma honra de fazer essa mulher fazer parte do time também, dos Solares da Consolidar. É uma honra estar aqui, Mar. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição e aí eu vou passar a bola para você e a gente começa a prosear, tá bom? Eu sou um homem branco, peles brancas bem morena de sol, assim, olhos castanhos, cabelos castanhos, barba preta com fios brancos. Estou usando uma blusa azul clara com um paletó caque. E ao fundo dessa tela aqui, você vê o nosso estúdio aqui, que tem paredes, colunas e paredes com tijolinho. E eu tô com a querida Marília, trajando roupa vermelha aqui na minha frente, sempre elegante, como sempre. Marília, você, para quem nos ouve aqui, a comunidade da Consolidar aqui, sabe quem é você. Mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é Marília. Conta pra gente. Então, Marcelo, eu sou uma cidadã do mundo. Eu gosto muito de colocar isso, porque onde me chama eu estarei sempre em benefício de uma coletividade, que eu acredito. Mas eu sou de uma família grande de 7 mulheres e eu venho de uma família onde eu tive muita segurança, estudo, e aí eu pude fazer essa caminhada profissional. Tive uma primeira formação na área das ciências sociais, do serviço social, e trabalhei a vida inteira com as questões sociais. Depois, por uma questão de querer conhecer os direitos mais profundo, fui para a área da advocacia, mas não por ideal de ser uma advogada, mas de conhecer assim um pouco mais o que eu podia estar incluindo pessoas no mundo. E aí fui fazer o direito e fiz aí o mestrado em filosofia, me aposentei como professora universitária e continuo estudando, Marcelo. Por quê? Porque estudar é o único meio de se libertar na vida, porque você consegue dialogar com muito respeito, com muita responsabilidade e aprender com o outro também. Então é uma troca, o mundo é uma conexão humana. E eu gosto do estudo porque eu faço cada vez mais uma conexão humana. É isso, Marcelo. A Marília é isso. Mãe de 3 filhos, 4 netos. Que lindo. Vou fazer 69 anos de vida, muito feliz e muito alegre. E sou viúva hoje, né? Perdi meu marido, mas continuei a vida. 42 anos de vida de casado, muito bem. Então, estou aqui hoje querendo, junto com você, construir um mundo mais de inclusão. E está fazendo isso, né, Mar? Você faz isso com maestria. Te confesso que ela faz isso com maestria, viu? Vocês vão contar algumas coisinhas que ela faz já aqui. Ô, Mar, e quem é Marília quando ninguém tá olhando? Sabe, você com você mesma, a Marília menina. A Marília, quando ninguém tá olhando, eu tenho um exercício de me ver no espelho e falar comigo. Olha só. Aí eu falo quase todos os dias: Marília, hoje o mundo vai ser assim para você. Então, quando ninguém está me olhando,
eu procuro muito entender, me observar como um ser humano, como pessoa, entender as minhas necessidades básicas, e aí a gente pode ir para a pirâmide de Maslow e entender as necessidades que a gente precisa ter na vida. Então essa é a Marília, assim. E procuro entender que entre o bem e o mal a gente tem que prevalecer sempre aquilo que é melhor para mim e melhor para o outro. Então isso é um grande valor da ética, né? Ela está dentro disso, que é bom para mim, tem que ser bom para todos, senão não há outro caminho. Essa é a Marília quando não está com ninguém. Muito legal. Ô Má, me fala uma coisa, e como é que você vê esse mundo assim, hoje, atual? O mundo está frenético, né? É impressão minha? Ou parece que está passando mais rápido, né? Sim. As coisas estão muito frenéticas, né? Está muito corrido. E como é que você tem essa visão assim, social, política, econômica? Qual a tua percepção do mundo assim hoje? Então, né, Marcelo, vamos lá começar pelo mundo social, né? O quanto ainda temos que caminhar e amadurecer, principalmente nós aqui da América Latina, o quanto esse amadurecimento para que nós possamos incluir mais pessoas, entender as necessidades humanas, entender o emocional. Então, quando você diz que o mundo está muito frenético, está mesmo, e a mente humana, ela está indo para esse mundo frenético. E talvez a minha luta comigo mesmo e com aqueles que me rodeiam é fazer entender de que esse mundo frenético, ele não é benéfico. Ele traz muitas consequências da saúde mental. Sequelas, né? Sequelas, traumas. Então a gente precisa entender um pouco quem é a gente e quais são essas necessidades. Então, socialmente, esse amadurecimento, ele percorre um mundo em que depende da saúde mental, né? E quando a gente busca o social, a gente busca incluir dentro de uma justiça social. E a justiça social, ela requer uma questão econômica de uma melhor divisão de renda. Parece que é balela falar isso, mas não é. Quando você consegue emergir uma classe para outra, você traz junto toda aquela humanidade que se faz necessária atender às necessidades humanas. Então, economicamente, eu vejo que o mundo precisa ter mais igualdade, né? Não estou aí numa visão esquerdista, nem numa visão de direita, mas numa visão humanitária. Que a gente luta, que quando a humanidade começa nesse mundo, a gente luta. Nós tivemos alguém que viveu aqui e tentou mostrar isso. Se eu puder falar, sem qualquer religião, seria Jesus Cristo, né? Ele se fez homem e aqui quis mostrar o que é uma justiça social, e a justiça social está ligada à inclusão e à igualdade, né? E politicamente, Marcelo, eu tenho um ideal muito forte. Meu ideal é de uma coletividade. Eu entendo que a comunidade, ela tem que ser mais participativa, todos os membros dela, porque as coisas acontecem politicamente no nosso território, ou seja, na nossa cidade, aonde eu me faço vista num conselho, seja ele da mulher, seja ele da assistência social, seja ele da moradia, habitação, aonde você vai fazer algo político, independente de partido, mas vai fazer com que a sua cidade possa melhorar para o mundo coletivo. Então, o meu ideal político é de coletividade. E é essa coletividade que fortalece a questão social e a questão econômica, aonde você está, aonde você mora. E isso é o mundo que nós precisamos em todos os lugares. Pensar assim é entender o que é coletivo. A conexão tem que ser coletiva. Sensacional, Mai, concordo plenamente. Assim, numa das nossas conversas na história, eu lembro que você comenta, né, que o papel da inclusão, ele vai a favor de que o mundo não seja tão violento. E se eu colocasse assim uma pergunta assim, a violência e a inclusão, como que você traria isso pra gente? Então, Marcelo, vamos lá, né? Tudo que não se inclui já gera violência. Fato. A falta de inclusão gera violência.
Porque todos os seres humanos têm a necessidade de sentir pertencente ao mundo, pertencente àquilo que se pode realizar de acordo com os seus sonhos, de acordo com aquilo que você tem como premissa da sua vida. E quando você tem questões que não te incluem ou que te afastam daquilo que você quer pertencer, você se sente violentado. Eu vou, assim, dar um exemplo disso para nós todos aqui. Você tem alguém que começa num banco de uma faculdade querendo se traduzir num profissional que possa melhorar o coletivo. Mas os bancos da escola não são adequados a uma pessoa obesa. Os bancos de escola não são adequados, muitas vezes, a uma pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade. E eu muito aprendi com uma aluna, que eu acho que eu já contei para você, de Paraguaçu Paulista, que me ensinou muito. Ela nasceu sem os braços e sem as pernas. E o quanto ela me ensinou que essa inclusão, para ela se tornar uma grande assistente social e uma secretária do município do estado de São Paulo, na política da deficiência, fez a diferença de uma inclusão física, de uma inclusão onde ela podia se sentir confortável. Isto é fazer com que o humano se sinta pertencente. E é isso que a gente precisa lutar. E acho que isso a Consolidar faz. Marcelo, eu te admiro muito. Quero hoje aqui deixar o meu testemunho. Talvez eu não tenha tido a oportunidade ainda, mas quero deixar porque eu acho que você é um ser humano diferenciado nesse mundo. Conforme a história que começou a consolidar, conforme você pensa o mundo, conforme você pensa a sua família, principalmente a sua mãe, quero deixar esse testemunho hoje de que você é um ser humano, independente do seu gênero, que você faz a diferença no mundo, porque você tem um olhar de pertencimento e de inclusão aos seres humanos. E essa é a sua luta, essa é a sua bandeira. Que linda, você entendeu como essa mulher já mexeu comigo aqui. Obrigado, Maia. Você fala da minha mãe, né? Pensando na minha mãe, eu estava lembrando assim, muitas conversas que a gente teve, né? E eu tento passar isso para os meus filhos, assim, nunca vi minha mãe falar mal de ninguém na vida, sabe? É muito legal essa forma, né, que eu fui aprendendo em casa e nas preocupações que ela sempre teve, meu pai também, na relação de gente, o cuidado com gente. E você sabe que é engraçado, Mar? A gente percebe que muita gente não percebe que tem gente ao redor, né? Então a coisa vai passando, tem uma árvore ali, um vaso, e a pessoa passa às vezes pela pessoa, não cumprimenta. Isso é agressão. Se a gente não consegue se relacionar com gente, amar gente, né? Antigamente falavam que o empresário tem que tratar bem os colaboradores, né? Os funcionários. Não, você tem que amar os funcionários. Você tem que se apaixonar por gente, porque senão a gente não consegue sair da ruptura, né? Da primeira fase da ruptura, né? Marília, obrigado pelas palavras lindas, te agradeço e aceito, né? Aprendi também que tem que aceitar, né? Quando alguém te fala alguma coisa legal, tem que aceitar, né? Então aceito, gratidão pelo teu carinho. E eu acho que é isso mesmo, um caminho de violência e agressão, quando você desconecta a sua humanidade da vida, com o ser humano, com o animal, com as plantas, o olhar para a sua alimentação, o quanto a gente hoje, frenético, como você usou esse termo, a gente vai se desconectando de tudo isso. E esse é o perigo de desconectar da sua humanidade. Exatamente, você desconecta da tua essência humana, você vai mais para você se coisifica, se é que eu posso falar isso, né? E essas relações coisificadas se tornam relações objetos. Eu falava agora recentemente com um podcast com o Clóvis e Barros também, e até ele comentou, ele adorou a ideia da porta, né? Que a gente fala da Consolidar, fala das 3 portas da inclusão, né? Que é a porta do medo, a porta da estratégia e a porta do propósito, né? E a do medo é uma relação completamente objeto, né? Coisificada. A empresa precisa contratar pessoas com deficiência
para atender a lei de cota. E não estou aqui falando de lei de cota, porque lei de cota ela é espelhada no mundo inteiro. Aí o pessoal adora a lei de cota brasileira, é muito bem feita por sinal. Mas ainda assim não atende, porque menos de 1% dos 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil são empregados CLT. Então um número baixíssimo, né, Mar? Mas por quê? Porque o medo vem, as pessoas tratam relações objeto, coisificam, contratam aquilo que falta na pessoa, não o que farta, contratam a deficiência, não a pessoa por completo, né? E aí vira uma relação. E aí, Marília, eu gosto quando você fala, que eu estou trazendo isso agora a partir de você, tá? A partir de hoje aqui, ao vivo, a gente trazendo aqui. Isso gera violência. Você tratar a gente como coisa, objetificar essa relação, contratando a pessoa de forma capacitista naquilo que falta na pessoa, só você está tornando a pessoa objeto e você está sendo violento com a relação. Posso dizer isso? Pode. Quando tudo que você vai objetivar, você sai do seu parâmetro humano, né? Quando você olha o outro, eu costumo dizer assim que eu tenho um olhar diferente para a empatia, né? Eu sinto que a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque os valores do outro é diferente do seu. Mas eu posso imaginar no meu teatro emocional o que a dor do outro eu posso fazer por ela. Então, quando você ver o ser humano como coisa, você não consegue ver este outro parâmetro. O que é que eu posso colaborar com este ser humano? Porque eu estou escutando, não ouvindo, porque ouvindo você ouve música, você ouve fala. Escutar o ser humano é prestar atenção, é olhar no seu olho, é entender a necessidade daquele que está colocando para você a dor. Todo mundo precisa colocar dor e alegria nessa vida. Coificar as pessoas ou torná-la como coisa ou objeto, você deixa de viver este lado da empatia, de saber o que pode fazer. Eu digo que este lado, para mim, chama-se compaixão. Quando você entende a história do outro, você tem a compaixão pelo outro. Porque este outro precisa ser ouvido, assim como nós precisamos. Sensacional. 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 Porque, inclusive, na segunda porta, eu diria que ainda é uma relação objeto. Porque a porta da estratégia, ela está muito ligada em quê, né, Marília? Ela está ligada nas aparências. É cosmético, é estético, mas não é ético. Por que cosmético e estético? Poxa, eu quero contratar uma pessoa com deficiência que faz parte do pilar LGBTQIAPN+, que tem, né, preta, para ficar na porta da minha empresa recepcionando as pessoas. Você está indo pelo cosmético, pelo estético, você pode até ganhar um selo ESG, mas também isso é uma relação que desumaniza. É uma relação violenta. Estou gostando desse violenta, viu, Marília? Estou pegando com você agora. Isso é uma violência, porque a pessoa, por algum momento, ela vai perceber que ela está sendo usada como utensílio numa relação objeto e ela está sendo violentada como utilidade, como um vaso, né? Diferente da porta do propósito, que você tem esse estágio de consciência que Marília, né, tá dizendo aqui, e que você consegue tratar a gente da forma mais humana. E quanto mais humano você trata o outro, mais humano você se torna, né? Retorno no mundo, né? Eu acho que a Consolidar tem esse papel. Quero falar aqui porque estou com você já há mais de 5 anos. Então posso dizer isso com certeza. É esse papel, é esse viés de não fazer com que as pessoas se tornem coisas ou que elas se sintam que elas estão sendo usadas, é o papel da Consolidar no mundo, né? E isso para mim é assim, eu até me emociono, porque é esse mundo que eu quero, sabe? É um mundo onde as pessoas não são usadas, onde você não faz com que as pessoas deixem de sentir aquilo que elas precisam sentir. Eu sou humana, o mundo precisa aceitar a humanidade de todos. E por isso que existe a violência. Nós estamos aí em 2 grandes guerras muito tristes. E quando você vê isso tudo, você diz assim,
aonde que está a humanidade dentro de uma proposta tão grande que é uma guerra? E a guerra começa dentro da gente, porque a gente começa a olhar o ser humano como não ser humano. O nosso teatro cerebral, emocional, é que gera uma guerra e uma violência nas conexões humanas do dia a dia da nossa vida. Isso é muito importante, a gente desconstruir esse teatro nosso. Porque a realidade, Marcelo, a gente não pode mudar. A realidade a gente pode mudar, mas a gente tem que aceitar para mudar a realidade. Quando você aceita que a Consolidar está nesse caminho de ver e demonstrar que as pessoas são seres humanos, de alegrias, de dores, de necessidade, quando a Consolidar traz isso, ela traz exatamente, essa é uma realidade desse ser humano que precisa ser incluído. Mas eu não posso brigar com essa realidade, mas eu posso caminhar para que essa realidade mude, ou seja, aquele ser incluído numa visão e de uma consciência humana, e não algo diferente disso. Por isso que eu torno a falar da Consolidar, que a Consolidar é uma instituição em que eu aprendi muito em tudo que eu tenho vivido e vou aprender mais. Então, eu agradeço fazer parte da Consolidar. Que delícia escutar isso, gente. Eu tô aqui lisonjeado e tenho certeza que todo mundo aqui do time da família Consolidar tá escutando e tá feliz, né, Má? Você é uma querida mesmo. E, Má, me fala uma coisa. Tem uma relação de sentimento, né, que você, Marília, que eu conheço, tem com tanto que você colabora com esse meio, com esse universo. Como que é isso para você, esse sentimento que você traz do tanto que você colabora? Gente, eu não quero começar a falar aqui, que senão eu vou chorar, ela também vai. Mas assim, o quanto ela vai profundo no que ela faz. Marília, você vai profundo no que você faz. Você vai nas casas das pessoas, você vai no ponto, assim, você não deixa de atender uma ligação, Marília. Então, conta um pouquinho desse sentimento que você tem, talvez explicando até um pouquinho mais o que você faz, além, né, de ser uma associada da Consolidar, um pouquinho o que você faz para a gente poder, para a turma entender o que você faz aqui por mim. Então, vamos lá, né, Marcelo? O processo é um processo de amadurecimento e de crescimento humano, né? O crescimento econômico, ele é importante, porque nós estamos num sistema econômico capitalista, claro. Mas nós temos que entender que ele só progride se a gente progredir também e amadurecer também no nosso caminhar humano. E esse foi, talvez, o meu grande amadurecimento. Eu casei muito nova e eu convivi com o Edson, que não mais faz parte físico desse mundo, mas que nós dois fomos crescendo junto e amadurecendo como seres humanos de diálogo, de conversas às vezes difíceis, mas com muito respeito e responsabilidade. E muito o Edson me ensinou a caminhar. E muito eu tenho certeza que eu ensinei. Mas isso tudo é um amadurecimento que está dentro de mim, né? Eu gosto do mundo externo, mas eu olho padrões externos com uma certa visão um pouco desconfiada. Eu preciso primeiro entender o padrão para que eu possa aceitá-lo. Eu não aceito padrões num primeiro momento, porque é esse o amadurecimento que todos nós temos que ter. Sim. Conhecer-nos para entender que as coisas externas, elas nos completam, mas ela não faz o nosso papel humano. O que faz o nosso papel humano é entender-nos humanamente dentro de nós. Legal. E isso, para mim, é o que me traz paz. Eu tenho muita paz, porque eu procuro me entender todos os dias. Quando eu falei para você que eu olho no espelho, eu falo, hoje, Marília, eu não sei, eu acho que a Marília amanheceu um pouco nostálgica. Vamos ver o que eu posso fazer para essa nostalgia. Compreender a nostalgia. Essa consciência de pensar no que você está sentindo naquele dia? Isso é tão gostoso.
Hoje eu tô alegre, então hoje vai ser muito legal. Hoje eu tô um pouco triste porque eu vi alguma notícia de violência que me machucou. Eu tenho alguma amiga que diagnosticou com uma coisa que tá. Então, assim, é se perceber internamente para entender que padrões eu quero para mim, o que eu quero da vida. O que você quer para os teus filhos, Marcelo? O que vocês querem juntos construir é entender o sentimento deles, porque eles são seres humanos, eles não são objetos. E eu aprendi isso, eu vivo isso com os meus filhos, com os meus netos. E aprender também que as pessoas pensam diferente. Então, quando você se vê dentro de você, você se entende com as suas peculiaridades, com os seus traumas, você começa também a entender que o diferente precisa ser ouvido, que o diferente precisa ser também aceito, porque ele é diferente. E por que você vai criar um mal-estar? Porque ele pensa diferente de você, né? Então, aceitar os diferentes não é dizer que você concorda, mas que você não traga de dentro de você uma violência para aquele que é diferente. E é isso que me traz muita paz nos meus sentimentos. Mas é legal você falando, até porque... E nós somos o diferente para o outro, né? Então, cada um é diferente para o outro, na verdade. Essa relação do diferente é muito legal, né? Essa relação do diferente tá super conectada com o que a gente faz, né? Você sabe que eu tenho feito, nas palestras que a gente tem feito, né? Assim... Com empresas e tudo mais, às vezes eu falo assim, né? Somos iguais ou diferentes, né? Falando em diferenças e igualdade, né? E a gente parte na seguinte conclusão, que a gente é muito igual em algumas coisas e muito diferente nas outras. Como característica, nós somos muito diferentes. Mas como o desejo de pertencimento, nós somos muitos iguais, né? Muito iguais. É interessante que, às vezes eu faço numa apresentação, então eu falo assim, pessoal, mulheres acima de tantos anos, homens assim, homens aqui, mulheres ali e tal, cor de pele, a gente faz uma rodada, aí fica todo mundo levantando e descendo. Mas quando eu falo assim, quem aqui quer ser respeitado, todo mundo fica de pé, sabe? Todo mundo sinaliza, né? Então assim, a gente é muito igual e que a gente quer ser respeitado, né? A gente é muito diferente em características, a gente é sempre o diferente do outro também. Isso é muito legal. É muito importante, muito importante. Entender essas diferenças e também entender aquilo que a gente tem, por exemplo. Todos nós temos as necessidades básicas. Se você pegar a pirâmide de Maslow, você vai ver. É o ar que a gente respira, é a nossa comida. Você sabia que quando a pessoa tem fome, ela se torna violência? A Organização Mundial da Saúde traz isso muito forte. A fome leva à violência. Todos nós temos necessidade da água, né? Todos nós temos necessidade de pertencer, nós temos necessidade do sexo. Tudo isso faz parte da nossa vida. Quando a gente entende que o diferente ele tem características e não as necessidades, a gente vai entender o mundo mais coletivo, sabe? Lá nessa guerra, né, de Israel aí, uma guerra tão absurda com tantas crianças, eu fico pensando, se alguém entendesse que aquele ser humano é tão pertencente à comunidade humana, seria diferente, né? Mas, enfim, o território, a questão da posse, do poder, gera muita violência e gera guerra. E é muitos e muitos anos que está rolando isso, não cessa, né? Um negócio que... É meio bíblico o negócio ali, vai, vem, é impressionante. E o quanto isso nos remete a entender que essas guerras também podem ser patrocinadas pelas armas. Quem vende muitas armas patrocinam as guerras. Isso é uma coisa, uma reflexão que a gente precisa fazer, claro, né? E é muito forte isso, é um poder econômico muito grande. Então, várias questões que são patrocinadas que geram violência. O mundo meio do avesso, né, Mar? O mundo tá meio do avesso, né? Como é que a gente vai virar esse mundo? Eu acho que é o que a gente tem feito, é tentar fazer gente virar mais gente
Isso. Né? Inclusive com a inteligência artificial agora, Isso tem mesmo. muita gente que está se tornando mais máquina do que gente, né? O que só vai restar para a gente é ser humano. Porque fora isso as máquinas vão fazer. Vocês têm noção que esses chats GPTs fazem? É impressionante. Impressionante. Vai ser a calculadora do futuro, do pensamento de um mundo corporativo. Porque as pessoas hoje fazem textos com isso e tudo mais. Sim. Então, se você está nesse universo... Antigamente, eu lembro que calculadora, né? Hoje o cara não sabe fazer uma conta. Isso. Se você está uma tabuada hoje, o cara não sabe o que é isso, né? É tudo na calculadora ali. Ela assumiu um pedaço da cabeça que a gente não utiliza mais. E a inteligência artificial está muito assumindo esses textos aí no mundo corporativo. Sim. E que daqui a pouco o executivo não está pensando mais. Ele está sempre recorrendo à inteligência artificial. Mas só vai bastar a gente, ser humano. Só vai sobrar para a gente, ser humano. Só vai sobrar para a gente ter essa relação de empatia, essa relação de compaixão e tentar fazer o caminho do jeito certo, né? Senão, não sobra mais nada, né, mano? Eu acho que eu ouvi pela primeira vez, já vai fazer 1 ano e pouco, um estudioso da questão da inteligência artificial. E ele disse que ela tem os dissabores, mas também tem algumas coisas importantes. Mas eu acho que o que vai ficar para nós, Marcelo, que temos a coragem de enfrentar esse mundo do avesso, porque você tem que ter coragem. Uma vez o Mário Cortella falou para mim o seguinte, eu fui uma mediadora de um congresso onde ele estava, e ele trouxe uma coisa muito importante, era um congresso de direitos humanos. Aí ele virou e falou assim, vocês são loucos. Eu nunca mais vou esquecer, na Unesp de Marília. Vocês são loucos. Isso, vocês estão nadando contra a maré. E se nós estamos nadando contra a maré, é porque nós ainda acreditamos e temos esperança na humanidade. E isso é importante. Eu tenho, né? Hoje eu terminei um curso e eu disse qual foi a palavra que me trouxe o curso. São 10 encontros. Foi de esperança. Que legal. A esperança é algo que me move. E acho que tem que mover todos nós. Setembro foi o mês do suicídio, né, da prevenção de suicídio. Então, nós precisamos entender que quando nós vamos nos robotizarmos ou nós vamos nos automatizarmos, nós podemos levar ao suicídio. Porque a única coisa que nos faz e nos movimenta na vida é o sonhar, é o entender e é compreender o outro. Isso é o maior movimento que a gente pode fazer enquanto humano. Agora, as escolhas, elas são pessoais. Não tem como eu escolher pelo outro. Você pode, por exemplo, ensinar os seus filhos a ter um caminho e uma escolha que você entenda que é importante para a vida deles, para eles se satisfazerem como seres humanos. Mas eles é que vão escolher, não será você. Aliás, Marília é minha conselheira. Qualquer coisa que dá na família aqui, com as crianças na escola, eu sempre recorro à minha conselheira aqui, Marília, viu? Mas super legal sempre, viu? Eu sei que você fez uma vez eu te liguei, você estava na Inglaterra fazendo um curso sobre Freud, se eu não me engano. Foi isso mesmo? Foi, eu fui pra lá. E falava sobre finitude, alguma coisa assim, era isso? Eu quero saber de você agora aqui ao vivo para essa plateia. Conta um pouquinho sobre essa relação com finitude que você entende. Como é que você vê isso? É um pensar, né? Eu tive lá mesmo. Eu fui conhecer um pouco da história do Freud na Inglaterra, né? Porque ele, no momento do nazismo, ele precisou ir embora. Foi, né? Foi da onde ele mais amava, que era Viena. Também já conheço todo o percurso dele em Viena e tal. E eu me senti muito em paz no jardim onde ele colheu os seus últimos anos de vida. Olha só. E comprei um livro sobre a questão da finitude. Marcelo, a finitude está muito ligada a gente entender o nosso humano, porque ela está no caminho da nossa humanidade. E quanto mais nós nos aproximamos da finitude pela idade, né? Mais a gente... Na lista, vai chegando na lista, né? Isso, na lista, você vai ter no seu caminho, né? Felizes aqueles que podem envelhecer como eu, sim, que vou fazer 69 anos agora, esse ano. Então, eu fico pensando... É difícil você entender a sua finitude. Mas eu acho que tem uma coisa e que Freud muito trouxe para a gente, eu não sou especialista, eu apenas li e aprendi, que a gente,
o que nos movimenta na finitude é a questão do entrelaçamento geracional, Marcelo. Olha só. O que te liga com os teus filhos? O que te movimenta com os teus filhos? É essa questão geracional sua. E a finitude está muito ligada nisso, porque quando nós temos os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que dão força para que a gente possa continuar o nosso caminho, a finitude fica menos pesada. Mas se você pensar, e nós trazemos esse vazio dentro de nós ao nascermos, porque sabemos que vamos acabar. Sabemos que nós nascemos para morrer. Apenas temos um caminho a percorrer, escolhas que fazemos. E quando nós temos esse trabalho de ter essa interação geracional, a gente cria mais coragem para caminhar na finitude. Eu falo muito, meus netos falam, vó, você é tão importante para mim, porque eu sento e converso com eles, para que eles possam saber que escolhas seriam melhores para ele como humano. Eu também me faço pertencer um pouco àquela idade deles. Quando eu trago para eles, eles dizem, vó, você é tão importante para mim, eu amo muito você, vó. Então, a finitude está muito ligado a isso. Mas um outro aspecto muito importante da finitude, e eu acho que o Freud trabalhou muito, é a sua história de vida, né? Que história você está fazendo no seu caminho? Porque quando você chega na finitude, você perde um pouco da sua autonomia, principalmente quando você envelhece. Você perde um pouco, você vai depender um pouco mais de outro ser humano. Que história você fez para que você chegasse na sua finitude com a plenitude do amor? Sensacional. O que é que você fez neste caminho? Como você se observou na sua família? Como você se observou na consolidar? Como você se observou nas suas relações, mesmo que as relações às vezes são contrárias daquilo que você esperava? Né? Como é que você lidou com a tua raiva nessa história da vida? Das suas não realizações, dos seus traumas. A finitude está ligada nisso. Não é fácil. Porque quem ama a vida, como você ama, como eu amo, como os meninos que estão aqui amam, a gente não quer chegar ao fim. A gente quer continuar nessa luta. Mas é essa interlocução geracional que te leva a entender que a sua finitude vai ficar plantada alguma semente. E ontem eu estive pela primeira vez no enterro de um senhor judeu, pai de uma amiga minha. E eu aprendi muito naquele enterro. Uma das coisas que eu aprendi é que tem uma passagem bíblica eclesiástica que diz que a vida eterna está ligada, Marcelo, naquilo que você vai fazer depois que o seu luto passar, que você vai demonstrar e fazer algo para a vida social, para uma justiça social daquele que já se foi. O que é que ele plantou na história dele, que você como filho, ou como marido, ou como neto, você vai continuar a dar continuidade para que seja uma vida eterna dele. E assim, quando você se for, aquela questão geracional dos seus filhos estarão com você na vida eterna. Sensacional. Isso mantém os falecidos mais próximos, né? Vivos, né? Você sabe que tem, além disso, né, tem umas questões que algumas coisas que minha mãe fazia, eu perdi meu pai e minha mãe já, né? Sim. Eu sou o próximo da lista, né, mano? Falando de finitude, a gente é o próximo da lista, né? Mas o que é interessante é quando você perde pai e mãe, tem um sentimento de solidão, né? Que te dá. E muitas coisas dos meus pais eu trago para mim na ordem do dia. Vou ser simplista aqui agora, tá? Eu passei a tomar café com leite, macchiato. Minha mãe sempre tomava macchiato, nunca tomava... Eu sempre tomava café preto, sabe? Sem açúcar. E minha mãe sempre tomava aquele macchiatinho. Minha mãe faleceu, né? Um pouco mais de 2 anos. E eu, a partir daquele momento, incorporei
um macchiato, porque toda hora que eu tomo um macchiato eu tenho um momento com a minha mãe. Então isso mantém ela viva, né? Marília, vim agora recentemente, fiz uma viagem com as crianças, né, com a família, com a esposa, para o México e vi a relação que ele tem com os mortos, é impressionante. E aprendi muito também, aprendi muito sobre isso. A gente foi também naquelas pirâmides, né, do Sol, da Lua. Você vê que povos ali, quantos povos já foram, sumiram, né, desintegrados. E às vezes a gente fica preso com tão pouca bobagem, né, Mar? A gente fica preso com tanta bobagem, tanta bobagem. Estava vendo esses dias assim, o cara bateu o para-choque do carro, virou o grande problema da vida dele, quase levou à morte do outro. E a gente é um bichinho esquisito para estudar, né? O ser humano é um bichinho esquisito para estudar. E toda a riqueza que a gente tem, toda essa abundância, né? Toda essa parte nossa divina, a gente tem uma parte muito primitiva, ainda muito cruel, né? É impressionante isso. E é tão interessante você trazer isso da sua mãe, e é isso mesmo, você é a geração, ela foi, agora é você. E entender o que ela fez e deixar para você está fazendo com que ela tenha a vida eterna, que eu aprendi ontem. Então é isso, Marcelo. Eu também, toda vez que tomo chá de erva cidreira, eu me remeto a sentar perto da minha mãe, aqueles olhos azuis. Eu já não tenho mãe há muito tempo, nem pai, né? Mas eu quero dizer para você que as lembranças dele são muito fortes, a honestidade de meu pai, que ele passou para mim, a responsabilidade. Então é isso, a finitude, ela está muito ligada a essas questões. A vida eterna, ela mora onde você reproduz aquilo para o bem social que a sua mãe deixou. Marília, eu sei que você não gosta nem da palavra muito medo, né? Você ressignificou a palavra medo, que essa mulher é de coragem, ela coloca o coração à frente, eu te conheço bem. Mas assim, um medo que você vai ressignificar, eu sei disso, que você tem. Então, Marcelo, já faz muitos anos que essa palavra medo saiu do meu vocabulário. Eu coloco receios. Porque o medo, ele inibe você de tomar atitude, né? Paralisa, né? E aí o receio, você consegue refletir. Por que você tem? Porque o seu teatro cerebral, ele te leva a ter medo. Mas, às vezes, as coisas nem são como você está pensando. Então, o receio te faz refletir, né? Mas eu tenho muito receio, Marcelo, de alguma maldade que possa fazer comigo. Uma maldade, alguém que não aprendeu o amor, que não tem, que a gente só dá o que tem. Fazer alguma maldade comigo, pessoalmente. Sim. No mundo, eu tenho muito receio que as pessoas se tornem robôs e deixem de ser humano. E a maioria se torne robô. Esse é um receio coletivo, mas o meu receio são esses dois tipos de receio que eu tenho. E um desejo. Se eu pudesse, assim, varinha de condom, sabe? Sim. Desejo. Eu queria que as pessoas fossem menos perversas, não falasse assim, palavras que pudessem machucar o outro. Eu bateria com toda a força um condom, uma farinha de condom, e eu daria assim isso para minha vida. Eu estou muito triste com a perversidade, principalmente com as questões que têm acontecido nessas redes sociais, assim, do outro, né, que tem uma história de vida. Isso me deixa muito triste, sabe? Eu quero lutar muito por isso que hoje eu faço um trabalho de cultura de paz através da justiça restaurativa, baseado em uma estrutura de Gandhi, de Mandela, porque eu quero que o mundo possa conjugar o verbo eu mandelo, tu mandelas, ele mandela, nós mandelamos, vós mandelais, eles mandelão. A gente precisa fazer isso. Sensacional. Muito bom, muito bom. Má, o que você veio fazer aqui que ainda você não falou e que você quer falar ainda? Conta pra mim. Eu quero falar, Marcelo, assim, como eu trouxe para você que é um desejo, eu quero dizer para você que eu quero que todas as pessoas que estão no mundo de empresariado possa, se assim que é a palavra, empresários, banqueiros, possam pensar que aqueles que estão colaborando para a riqueza de cada um, da sua família,
possa ter mais oportunidades de vivenciar algo que eles sonham, né? Que toda empresa possa ver os sonhos. Eu sei que a empresa ela visa lucro, faz parte do sistema econômico, mas não é porque você tem lucro você vai desumanizar o processo da criação. E eu falo isso porque eu vejo que muitas mulheres que sofrem violência não conseguem, quero dizer que eu trabalho todos os dias, atendo mulheres, meninas, também faço parte de grupos de homens agressores, trabalho com eles emoções e sentimentos. Eu quero dizer que muitas mulheres nas empresas, elas não contam o que elas estão passando, porque elas têm vergonha, têm medo e muitas vezes elas vão ser demitidas porque elas não estão produzindo e não estão gerando lucro para a empresa com a violência que ela está sofrendo. Porque a violência doméstica e familiar, ela inibe o seu cérebro, ela faz com que você não pense e que você não produza. Então, o que eu quero falar é isso, que você sendo um empresário com a consolidar, que faz tanta diferença, eu gostaria que todos os empresários pensassem como você, que pudessem agir no mundo como você. Eu me sentiria muito feliz, porque o lucro só vem porque tem alguém que trabalha. E esse alguém que trabalha, às vezes, está precisando ser escutado, né? Então, eu queria isso do mundo, queria falar isso, que trabalhar com violência é amadurecer o processo emocional, a amadurecer a compaixão e amadurecer o seu escutar para o outro. Falar menos e escutar mais. É isso que eu queria falar. Marília querida, a gente sempre dá... É um prazer estar aqui com você, né? Não preciso nem falar, dá para ver aqui no meu rosto. E a gente sempre dá um presente aqui para quem participa. Na primeira que nós fizemos, ainda na época da pandemia, lembra? Lembra. Não tinha isso aqui, que a gente estava meio que virtual. Mas olha só, é para você tomar um cafezinho pensando na gente, no Pode Incluir. Você conhece a Sandroca, né? Que trabalha com a gente, a Sandra Monai. Sandrinha que inventou esse nome Pode Incluir aqui pra gente. Ah, que interessante, Marcelo. Inclua mesmo. Inclua sua família, seus amigos, todos aqueles que passarem pela sua vida. Um momento que você para ouvir, para escutar. Um momento que você para escutar, a gente cresce muito. E incluir é isso. Muito obrigada pelo presente. Eu agradeço, Todo mundo gosta de ganhar um presente. Eu não vou deixar de dizer que eu gosto também. Ah, que delícia. Eu vou querer dar um abraço, quebrando o protocolo aqui, na Marília, ok? Vocês conseguem pegar um take aqui? Vou dar um abraço nessa mulher. Ah, eu também quero dar um abraço nesses meninos todos. Vamos lá, assim, lógico. De coração e um abraço de fraternidade mesmo. Muito bem. Dá licença. Bora um abraço então aqui, vem cá agora. Vem aqui que eu quero abraçar. Esse é o Dan.